Como se diz hoje em dia, tem várias camadas essa fala do presidente Lula. Vamos tentar destrinchar algumas delas, ô Thales. Em primeiro lugar, eu acho que uma fala muito importante, né, e nesse ponto é muito importante que o presidente Lula defenda a Janja no sentido de falar, ela não é uma cidadã de segunda classe e ela pode falar o que ela quiser. Mas a repercussão é gigantesca sobre, talvez, o estrago, né, da palavra de Janja numa viagem que o Brasil, inclusive, publicando em suas redes como o negócio da China. Nesse primeiro momento, como é que você avalia essa fala de Janja, ela num jantar ali oficial, pedir a palavra e falar justamente sobre o TikTok e o avanço da extrema-direita? E é muito curioso, né? A gente está falando disso na China, né? Sinceramente, eu não vejo estrago. E eu acho que a coisa que primeiro, a explicação do Lula é que ele começou a falar do TikTok. E é importante que esse assunto seja tratado. É um assunto da maior gravidade. É importante que o Congresso toque o projeto de regulamentação das mídias digitais, tem que entrar nisso. Então, é natural que o presidente puxasse esse assunto com o Xi Jinping, especialmente no almoço reservado. É natural, é importante. E agora, também é natural que a Janja, como mulher, falasse da questão de como de como o TikTok prejudica mulheres e crianças com os algoritmos dele. Não vejo nem, sinceramente, acho que há muito preconceito contra a Janja. Já critiquei aqui várias vezes que a Janja, às vezes, se mete onde não é chamada e não tem. Mas, nesse caso, eu não vejo nada demais. Agora, o Lula está irritado com vazamento. Pode ficar irritado à vontade. A imprensa cumpriu o papel dela, alguém deve ter ligado e conversado com uma fonte que está lá, que pode ser parlamentar, pode ser ministro, pode ser o que for. O Lula pode ficar irritado à vontade, que isso vai se repetir várias vezes. Toda viagem presidencial há contato entre fontes que estão na viagem e repórteres. E ele é muito impressionante, na hora que ele fala sobre esse vazamento, ele diz, e alguém deixou vazar, né? Ele fala assim, e alguém vazou. Ele vê assim, alguém teve a pachorra de contar para a imprensa. Quem será que contou, hein? Você tem algum palpite? Quem foi? Ele falou o Alcolumbre e o Omar, que ele falou que estavam lá, mas ele não falou que foi um dos dois, mas ele falou. A primeira desconfiança é nos políticos. Realmente, a primeira desconfiança é nos políticos. Mas também tem muito ministro que conversa com a imprensa, todos nós, jornalistas, conversamos com vários ministros. Então, que pode ter sido um ministro? Pode ter sido um ministro, pode ter sido alguém do Congresso que estivesse lá, também pode ter sido. O caso é o seguinte, o Lula tem que aceitar o fato de que na política é assim, ele é um homem público, as informações a imprensa vai atrás e esses encontros, o risco de vazamento é grande e ele tem que tratar sabendo que pode vazar. Ó, para quem está nos acompanhando na TV, o intervalo, mas a gente segue nesse assunto ainda aqui pelo nosso YouTube, lembrando que às 11 horas da manhã tem entrevista com o Jair Bolsonaro aqui ao vivo no UOL. Vamos lá, professor Mairovich, não é muito a sua área, mas eu acho que a área jurídica e de regulação sim, né? Quando Lula fala sobre a importância da regulação, quando a gente olha como que a China trata as redes sociais, inclusive, né? Como é que o senhor analisa esse mal-estar que aconteceu nessa reta final da viagem de Lula à China ao lado de Xi Jinping? Olha, Fabiola, o Lula erra, pisa na bola, ao dizer que a primeira-dama tem toda a liberdade em encontros oficiais. Não é assim. Existe um protocolo, existe uma tradição diplomática e essas falas são sempre balizadas pela oportunidade e pela conveniência. Então, a gente tem que analisar sob o prisma do direito internacional, dos encontros entre chefes de Estado, sob o prisma da conveniência e da oportunidade. Era oportuna a intervenção da Janja?
ela foi chamada ou ela pediu a palavra? Esse é um ponto importante. Se ela foi chamada, ela sabe que tem que ter uma fala balizada. Agora, se ela pediu a palavra, ela começa a extrapolar. A gente não sabe qual é a verdade, qual a verdade de tudo isso. Então, como tudo isso aconteceu? Mas o Lula, volto, friso, atenção, volta a errar ao dizer que ela tem plena liberdade. Ninguém tem plena liberdade num encontro internacional. Existe a confiança, existe também a moderação, a oportunidade e a conveniência. A necessidade de se examinar isso. É importante isso, professor Mairovich, quando o senhor fala, né? Janja não tem essa ela não tem um cargo, né, professor Mairovich? Quando a gente olha na própria, né, na nossa legislação, o que diz, qual é o papel, a gente sempre volta nisso e é perigoso também quando a gente fala, porque pode ser um pouco considerado machista, mas a primeira-dama, ela não tem ela não tem um mandato, ela não tem, né, algo que ela possa utilizar para ela falar o que ela quiser falar, né? Nesses ambientes diplomáticos, de relações comerciais extremamente importantes. Então, sempre quando vem uma fala de Janja, num momento como esse, há críticas da oposição e até mesmo da situação, muitas críticas. Isso você encontra, inclusive, no nosso podcast. Estamos de volta para quem estava nos acompanhando na TV. Ainda estamos falando sobre Janja, Lula, China e o TikTok, né? E essa situação, até o professor Walter Mairovich estava falando aqui que Janja não tem o direito de falar o que ela quiser em encontros como esse. E é muito importante a gente ouvir essa fala, não como uma fala machista, mas a gente está falando, inclusive, de direitos, não é isso, professor Mairovich? Ela não tem ela não foi eleita, né? Exatamente. Eu vou dar um dado de experiência, e isso aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso. Num encontro no Itamaraty, era um jantar, e um ministro começou a falar, a desembestar. Era um chefe de Estado presente, e aí os comentários todos na mesa. Ele esqueceu, ele, ministro que estava falando demais, que ele não é presidente. Então, isso quer dizer o quê, Fabiola? Que existe o quê? Modus e rebus. Existem maneiras, existe aí um protocolo, existem limitações. Afinal de contas, como você disse, a Janja está falando em nome de quem? Com que poder? Com que mandato popular? É isso, né? Ô, Thales, não sei se vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, né? Tô Tá ouvindo me bem. ouvindo. Ô, Thales, essa fala do professor Mairovich é muito impressionante porque a gente está vivendo isso desde o início do governo Lula, né? Janja tem essa disposição a participar de várias situações e agora essa mais forte em relação a uma coisa que é muito delicada no nosso país. Quando o presidente Lula diz que já pediu a Xi Jinping e ele já topou enviar alguém aqui para o Brasil para se discutir regulação, a gente pode imaginar que Lula quer adotar o modelo chinês de regulação de redes? Qual é o perigo disso, hein, Otales? É uma fala que está repercutindo, né? Não, ao contrário, o que ele está querendo é reprimir uma empresa chinesa que está passando dos limites aqui. O modelo que a gente quer adotar já está claro, está no Congresso. Não é o modelo chinês, é o modelo brasileiro, é um modelo que está inspirado até no modelo europeu, mas que já está aqui. O importante é que venha esse cidadão chinês, essa autoridade chinesa, para começar a se negociar uma forma de segurar o TikTok, para que o TikTok, a gente não tenha que ter com o TikTok a mesma atitude que os Estados Unidos, por exemplo, está tendo, de tentar impedir, né, de tentar impedir o TikTok
estar lá. Mas a gente precisa esclarecer: olha, vocês têm que respeitar aqui, está tendo problemas, vocês estão passando do limite. É essa a questão, é simples. Não creio que vá se usar modelo chinês, muito pelo contrário. O modelo que a gente está trabalhando já está no Congresso, é um modelo parecido com o modelo europeu. Eu não sei, eu Ô, fiquei um pouco Fabio, preocupada. Fala, professor Mairovich, fala. olha, eu acho que a gente tem que analisar também, tem que ter uma chave de leitura, como, como o presidente chinês recebeu essa fala. Porque, na realidade, ele pode ter recebido como uma crítica ao governo da China. Por quê? Porque está em jogo a questão da liberdade. A gente sabe que lá não existe isto. Então, tem todos esses complicadores. E eu acrescento mais um. Essa fala da Janja ter sido sentida pela outra parte, pelo governo chinês, como uma crítica indireta.